Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, nos acompanhando em casa. Estamos hoje na nossa 17ª live já. O projeto, né, se estendeu. Acho que todo mundo está participando, está conversando, e a gente está podendo aproveitar mais esse mês dos morcegos. E é com muita felicidade, né, que hoje a gente vem aqui para falar sobre divulgação científica. Né? No último congresso, para quem estava lá, já viu a iniciativa, né, até puxada pela Renata, inclusive, de ter uma sessão de divulgação. Então, aquilo foi muito bom, acho que muita gente já se inspirou para começar, a gente está vendo vários projetos surgindo. Então, é com muita felicidade que a gente vai falar desse assunto, e eu agradeço muito ao Marco Mello e à Renata Millar por estar aqui hoje. Os dois, né, coordenam o blog Sobrevivendo na Ciência, para quem não conhece, indico muito a leitura. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para eles, que vão se apresentar e vão conversar com vocês essa noite. Então, espero que tenham um bom papo. Bom, boa noite, pessoal. Eu queria muito agradecer a Cíntia e o Henrique pelo convite para a gente participar dessa live da SBEC. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E para a gente poder começar o nosso papo de hoje, eu queria perguntar para a Renata. Renata, quem é você? Onde você trabalha? E o que você pesquisa? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Marco. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí em casa. Nossa, que pergunta intensa. Quem é você? Bom, eu vou me apresentar aqui brevemente. Meu nome é Renata Milaete, eu sou pós-doc aqui na Massey University, na Nova Zelândia. Tive a alegria de terminar meu doutorado ano passado e consegui um pós-doc aqui. Então, também me sinto bastante sortuda por estar na Nova Zelândia agora, nesse ano tão desafiador. E eu trabalho com ensino, pesquisa e extensão. Eu gosto muito dessa parte de divulgação científica, como a Cíntia já comentou. Eu atuo, né, hoje em dia na área de ecologia de doenças, mas de criação eu comecei a trabalhar, né, comecei trabalhando com ciência, com ecologia de morcegos, e o Marco Mello tem um papel muito importante na minha história, e acho que a gente pode conversar sobre isso, né. Mas hoje em dia, o que eu tenho pesquisado mais é como alterações do ambiente, principalmente espaciais, mas também alterações temporais, influenciam na ecologia de mamíferos, e que mamíferos são esses, né? Principalmente mamíferos que são reservatórios de vírus patogênicos ou vírus emergentes que podem causar doenças aí em humanos. E gostaria de agradecer novamente, né, o convite, e agora eu passo a bola para o Marco se apresentar. Marco, quem é você, onde trabalha e o que pesquisa? Muito obrigado, Renata. Bom, pessoal que está aí nos assistindo em casa, no conforto do lar, meu nome é Marco Mello, eu sou professor do Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo, aqui no campus do Butantã, na capital. Eu sou biólogo de formação, fiz a minha pós em ecologia, e a minha origem na biologia é como morcególogo, um quiropterólogo, né, um estudioso de morcegos. Desde o meu primeiro estágio na graduação, eu comecei a trabalhar com morcegos, e eles são a minha grande paixão. Depois, com o tempo, eu fui começando a trabalhar com outras coisas, e hoje o laboratório que eu coordeno na USP, o Laboratório de Síntese Ecológica, é um laboratório focado em interações entre espécies, principalmente. E nós trabalhamos com ecologia teórica e também com síntese, no sentido de que nós tentamos ajudar a contar histórias com base nos dados e nas ideias que já estão disponíveis por aí. Então, além de trabalhar com morcegos, nós trabalhamos também com outros organismos e com diferentes tipos de interações, tanto positivas quanto negativas entre esses organismos. E, bom, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer na minha carreira é divulgação científica. Desde o meio da minha graduação já estou envolvido com isso, e eu acho que a Renata, né, que é uma aluna bem antiga minha, foi minha aluna, né, na iniciação científica, ela sabe o quanto que eu gosto desse assunto, né, o quanto que é importante no nosso laboratório, essa coisa de se comunicar com a sociedade e conversar com as outras, né? Pô, Marco, eu não sou tão antiga assim, né? Mas sim, realmente. Eu sempre, desde o início, quando o Marco foi meu orientador na iniciação científica,
ele sempre me puxou muito para esse lado, né? Vamos comunicar, fazer ciência e comunicar direito, né? O que a gente encontrou, nossos resultados. E eu sempre aprendi muito, muito com os textos do Marco. E eu sei da sua paixão por comunicação científica, Marco. E eu gostaria de te perguntar qual foi a sua experiência, uma das suas experiências, ou algumas das suas experiências mais gratificantes, né? Em divulgação científica, comunicação científica. Olha, eu acho que, assim, resgatando do passado longínquo, talvez uma das experiências mais gratificantes que eu tive foi construir um site sobre morcegos. Quando eu ainda estava na graduação, em 99, no milênio passado ainda, eu construí o site Casa dos Morcegos. Na época eu fiz ele no GeoCities, então ele tinha GIF animado, tinha MIDI tocando no fundo, toda aquela breguice dos anos 90, né? E o legal de construir esse site é que ele abriu muitas portas na divulgação científica. Graças ao site eu comecei a escrever em jornais, comecei a dar entrevistas também, e eu tive a oportunidade de falar sobre morcegos em outros meios. Então eu acho que construir esse site, e depois o blog Sobrevivendo na Ciência, né, no qual a gente colabora hoje, talvez sejam as experiências mais gratificantes de divulgação científica. E eu aproveito Pode falar. Em que ano que você criou a Casa dos Morcegos, Marco? A Casa dos Morcegos foi em 99. Eu estava no finalzinho da graduação. Muito tempo já. Ano passado ela fez 20 anos no ar ininterruptamente. Eu fiquei mudando, né, de provedor, mas o site está no ar de um jeito ou de outro há 20 anos. E por falar em origem, como é que você começou a fazer divulgação? Você lembra dos seus primeiros passos da divulgação? Origem. Então, eu comecei a trabalhar com morcegos durante a minha iniciação científica, né? E aí eu comecei a fazer muito campo, e eu comecei a escrever, né? Eu comigo mesma, sobre as minhas experiências, sobre aquilo que eu estava, até aquilo que eu estava sentindo no momento. E eu lembro que você, Marco, falou para mim, né, que seria legal criar um blog. E aí eu criei um blog, o meu blog antigo, que é o Uma Bióloga. E Uma Bióloga era um lugar que eu escrevia o que eu queria, aquilo que eu não conseguia expressar de uma forma em artigo científico, por exemplo, iria para o blog, e foi assim que eu comecei. Mas de verdade, assim, uma mídia mais, digamos assim, relevante ou mais vista, eu acho que a minha primeira experiência com divulgação científica de verdade foi quando eu coloquei uma foto de um Philostomus astatus na revista Pesquisa FAPESP, e isso foi em 2014, foi quando eu já estava fazendo meu mestrado. E esse Philostomus era muito laranja, era uma fêmea extremamente laranja, linda. Falei, eu vou mandar essa foto para a revista Pesquisa FAPESP, será que eles vão colocar na capa ali no Fotolab? E eles colocaram, e com um textinho, eu estava explicando por que o morcego poderia ser laranja. Eu acho que isso foi um primeiro momento ali que mais pessoas viram, porque o meu blog nunca teve uma grande projeção, né, Uma Bióloga. Mas eu sempre me envolvi com atividade de extensão desde que eu estava na graduação, porque eu era do PET, que é o Programa de Educação Tutorial. Eu fui do PET por 3 anos, PET Bio, UFSCar. E a gente fazia, né, todo ano, eventos, né, divulgando ciência, como, por exemplo, o Bio na Praça e o Circo da Ciência na UFSCar. Quem fez ou conhece a Federal de São Carlos sabe que esse evento acontece até hoje e é muito legal. Então foram essas, assim, as primeiras experiências que eu tive ao longo da vida. Muito legal, Rê. E é engraçado essa coisa da gente conversar com os outros. Eu acho que muita gente acaba entrando na divulgação científica porque gosta de se comunicar, né? Por exemplo, eu fico pensando, você queria mostrar essa foto do Philostomus para as pessoas, era um bicho muito bonito realmente, e eu acho que talvez uma fagulha que possa incentivar muita gente a começar a fazer divulgação é isso. Pensa, o que você quer contar? É meio que uma coisa de jornalista, assim, né? Jornalista amador, é claro, mas o que você quer contar para as pessoas, né? Qual é a novidade que você tem? E eu lembro que a minha sensação, quando eu já estava ali no meio da graduação, mais pro final da graduação, é que eu estava aprendendo tanta coisa legal no curso de biologia que eu queria contar para as pessoas o que eu estava aprendendo. E quando eu comecei a fazer estágio sobre morcegos, eu achei esses bichos tão fascinantes, mas tão fascinantes,
que eu ficava pensando, poxa, como é que eu falo para a galera da minha família, para o meu pessoal, meus amigos da escola, né, o pessoal do tempo de escola, eu tinha acabado de sair da escola naquela época, mas pô, como é que eu traduzo para eles esse biologuês que a gente está aprendendo, né? E eu acho que talvez muita gente tenha essa sensação, não só na biologia, mas em várias faculdades. Você entra na universidade, é um mundo novo, é um mundo desconhecido, um mundo de descoberta. E você passa a gostar tanto daquilo, ficar tão empolgado, que você sente vontade de contar para as pessoas o que está acontecendo, né? Sim, com certeza. Eu lembro, é muito fascinante o mundo dos morcegos. E eu, quando eu entrei na universidade, eu não sabia quase nada sobre morcegos. E eu lembro nitidamente quando que acendeu aquela luzinha da ideia. Oh, eu acho que eu consigo trabalhar com isso, hein? E eu quero trabalhar com isso, porque eu assisti uma palestra de quem? Do Marco Mello, e ele estava falando sobre mutualismo em morcegos. E aí ele mostrou uma foto de um glossófaga visitando uma flor. Eu falei, gente, que coisa incrível! Aquilo abriu meus olhos. E assim, eu já estava na universidade, já estava cursando biologia. Já fazia, acho que, 2 anos. Mas eu não sabia. Eu não conhecia o mundo dos morcegos. E aquilo ali despertou para mim um novo mundo que eu aprendi, assim, tanto, mas tanto. Eu fiquei tão fascinada pelo mutualismo que eu fui conversar com o Marco. E a gente sabe, né, que no caso de morcegos, esse mundo que a gente enxerga, né, dessa diversidade incrível que a gente tem de morcegos, com diferentes papéis ecológicos, não é o que as pessoas enxergam, né, Marco? E o que você pode dizer sobre como as pessoas enxergam os morcegos? Você já lidou com bat haters? Então, eu acho que o maior problema, na verdade, é que as pessoas não enxergam os morcegos, né? Porque é um bicho pequeno, é um bicho noturno, né? A maioria deles, pelo menos, é noturno, a não ser os bichos lá da Ásia, da Oceania, do leste da África, que são mais diurnos, né? As raposas voadoras, mas a maioria dos morcegos é noturno. Então, o problema é esse, as pessoas não enxergam os morcegos. É só uma coisa que passa voando ali na frente da pessoa, de repente está passando de uma árvore para outra, ou é de repente um vulto que está no telhado, né, no forro do telhado da pessoa, e a pessoa não está entendendo o que é aquilo. Então, eu acho que muito dessa coisa do bat hate, essas pessoas que detestam o morcego, que tem, digamos assim, quiropterofobia, será que existe isso, né? Pensando na aracnofobia, por exemplo, né? Mas pessoas que são quiropterófobas, por exemplo, eu acho que isso vem do desconhecimento, porque as pessoas, é natural, é da nossa natureza humana, a gente tem medo do que a gente não conhece, né, do que é desconhecido. Isso causa uma angústia na gente. E é claro que no Ocidente, principalmente, rola muitas lendas negativas sobre morcegos. Só que é legal, né, a gente perceber, conforme a gente vai estudando essa coisa dos morcegos na cultura humana, que isso não é universal. Em vários outros países, os morcegos têm uma imagem mega positiva, né? Por exemplo, se a gente para pensar no México, na cultura maia, principalmente, uma cultura nativa do México, existe um deus morcego, o Camazotz, que é um deus que tem a ver com fertilidade de colheita e fecundidade também. Na China também, existe todo um símbolo para morcego, e morcego também tem a ver com fertilidade na China. Então, eu acho que... Pode falar. Mas essa história aí do México, você acha que assim é vigente no pessoal, na população? As pessoas sabem disso? No México é algo que a gente acaba conhecendo, porque a gente pesquisa na internet, mas que as pessoas de lá também não valorizam tanto, entende? Então, eu não posso falar com certeza porque eu não vivo no México, né? Eu não conheço o dia a dia deles, mas pelo que eu ouço os meus colegas mexicanos reportando, isso não é geral na população, isso é mais da cultura maia. E a cultura maia é uma cultura que foi dizimada no México, é uma cultura muito minoritária hoje em dia. Então, na cultura maia, você tem esse respeito aos morcegos, mas na cultura mexicana como um todo, que é uma cultura colonizada que nem a nossa, ocidentalizada também, daí você tem o mesmo medo de morcegos que a gente tem. Então, eu já encontrei muito bat hater e nesses 20 anos aí de Casa dos Morcegos, né, fazendo divulgação científica pelo site e em outros meios, eu diria que 90% das mensagens que eu recebo é de alguma pessoa me falando como é que eu me livro dos morcegos que estão na minha casa. Essa é a curiosidade que todo mundo tem. Nossa, e é muito por conta dessa ignorância, mas se referindo aos morcegos como algo, né, sempre indesejado e como se fosse uma praga mesmo.
E tem essa associação com praga, tem uma associação com peste, né? Alguma coisa que está incomodando você na sua casa, ou incomodando você em um ambiente urbano, mesmo no ambiente rural. Só que eu fico pensando assim, será que a percepção dessas pessoas varia de acordo com o grupo que você está falando? Por exemplo, existem várias formas de fazer divulgação científica, né? Eu sei que você gosta muito de fazer nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Você percebe alguma diferença de percepção das pessoas, dependendo do meio em que você está fazendo divulgação, Rê? Com certeza, com certeza. Eu acho que o Instagram é uma mídia bastante rápida, né? Bastante visual. E as coisas que eu acabo divulgando no Instagram, pelo menos em relação... Vou focar em morcego agora, né? Morcego, é claro que agora, principalmente em 2020, é difícil a gente dissociar. Quando você posta alguma coisa de morcego, você também está falando alguma coisa de ecologia viral, você está falando de virologia, epidemiologia, mas vou focar nesse ponto. Eu acho que a reação das pessoas é muito positiva e surpreendente, só que as pessoas do Instagram vão ler aquilo que você postou no momento, aquela informação que você sumarizou num post e colocou ali. Dificilmente, e o próprio Instagram não dá essa ferramenta tão obviamente de você colocar um link, aí a pessoa vai ler o seu textinho e seguir esse link fora do Instagram, né, se você não tem tantos seguidores, para você ver mais sobre isso, ver um artigo científico sobre isso, ou ver uma matéria científica sobre isso. Então, mas eu vejo no Instagram uma força de persuasão muito, muito grande para comunicar sobre morcegos para pessoas quiropterófobas e também quiropterífilas, amantes, pet lovers. Não vamos falar amantes amadores. Eu tô misturando inglês com português aqui já. Mas, enfim, já no Twitter, e aí eu falo no meu caso, que é como eu utilizo o Twitter. As coisas que eu posto no Twitter já são de um nível acadêmico mais restrito. Então, por exemplo, artigos, ideias que discutem as coisas que estão dentro do próprio artigo. Então, é mais para um pessoal que também está no mundo acadêmico. E, por conta disso, provavelmente já sabe muito mais, né, do papel ecológico que os morcegos têm. Então, eu vejo, principalmente no Instagram, um potencial muito grande de persuadir pessoas que são pet haters a se transformar em pet lovers, né? Inclusive, eu queria te perguntar uma coisa, Marco. Nessa sua trajetória, você conversou com muita gente sobre morcegos por conta do caso dos morcegos, por conta dos seus trabalhos, e você já conseguiu converter um pet hater a ser um pet lover? Então, teve uma época que eu costumava ir na casa das pessoas no fim de semana de manhã, e eu batia na porta da pessoa e falava, poxa, o senhor, a senhora, teria um minuto para conversar sobre morcegos, né? E aí, em uma dessas oportunidades, visitando a casa das pessoas, assim, né, entre aspas, então, é difícil, assim. Eu já consegui mostrar para algumas pessoas que elas deveriam olhar com outros olhos. Mas esse processo da pessoa sair do medo de morcego para o amor ao morcego, pelo menos o interesse por morcegos, curiosidade, é uma coisa que demora. A minha intenção, quando eu interajo com alguém, eu percebo que a pessoa é um pet hater, que a pessoa é quiropterófoba, que ela não gosta de morcegos, a minha intenção geralmente é falar assim, poxa, dá uma chance para eles, sabe? Não é tentar fazer a pessoa sair daquela conversa, tipo, pregando a palavra quiróptera pelo mundo, sabe? A minha intenção é fazer a pessoa pelo menos se interessar, falar, poxa, de repente eles não são tão feios, ou de repente, pô, eles são maneiros, né? Fazem alguma coisa legal. É tentar plantar uma sementinha de curiosidade que vai fazer a pessoa buscar mais sobre aquilo depois. Com certeza. Começar de leve, né? E responder as perguntas, claro, com transparência, né? Da melhor maneira possível e o mais sucinto possível também, para as pessoas começarem a ter esse interesse, né? Não entregar toda a enciclopédia morceguística para as pessoas, porque é um processo de persuasão. E aproveitando esse gancho sobre percepção, né?
sobre morcegos, eu acabei vendo aqui uma pergunta do Fábio Falcão. Tem como colocar? Ah, você colocou aí. Ó, Cíntia, ligeira. O Fábio Falcão comentou aqui. Renata, você percebe diferenças entre a percepção sobre os morcegos pelos moradores da Nova Zelândia e do Brasil? Essa pergunta é muito importante e interessante, porque, assim, tem duas formas de ver a percepção que os moradores da Nova Zelândia têm em relação aos morcegos, né? E a que está em vigência agora, por conta da pandemia, o que eu tenho percebido é que as pessoas que não estão nessa área de pesquisa em ecologia, elas têm também uma aversão de morcegos, mas elas muitas vezes nem sabem sobre os morcegos daqui da Nova Zelândia, né? Então, assim, é uma visão um pouco, morcego, Covid, sabe? Então, eu acho que, embora aqui na Nova Zelândia a gente tenha mais pessoas com um mais alto nível de escolaridade, também existe essa percepção negativa, e isso se acentuou por conta da pandemia, e acaba que os morcegos nativos daqui, eles não têm uma atenção não está muito grande neles, nessa parte de divulgação científica, e as pessoas daqui, elas não se importam muito, digamos assim, negativamente com os morcegos daqui, mas elas têm uma reação adversa, né, digamos assim, quando a gente menciona morcegos no mundo, por conta da Covid-19. Legal, as pessoas têm um certo receio ainda aí também, então, né? Não é uma coisa. Às vezes a gente acha que é mais local, que o problema está aqui, que está desinformação, mas a gente acaba vendo que em outros países também tem isso, né? E às vezes as pessoas também não sabem quantos morcegos tem lá, quais são eles, e já acham que todos transmitem, e acaba criando um caos na estrutura toda. Então, eu vou aproveitar que tu já respondeu uma pergunta e fazer uma outra aqui da Marcela. A Marcela está perguntando onde um profissional morcególogo pode se inserir na academia e se há muitas possibilidades. Marco? Beleza, eu posso começar a responder essa. Cintia, você podia deixar a pergunta aqui na tela, por favor? Obrigado. Tá. Possibilidades na academia. Olha, Marcela, eu diria que são muitas, na verdade. Na verdade, assim, são possibilidades como você tem com qualquer outro táxon, né? Qualquer outro grupo de animal, planta, micro-organismo, porque quando você está buscando uma carreira acadêmica especificamente, né? Que a gente pode trabalhar com morcegos de várias formas. Se você quer trabalhar com morcegos na academia, na verdade acaba importando mais a sua área de especialização e o seu tema de especialização do que o grupo em si que você trabalha. Então, por exemplo, supondo que você seja bióloga, ou formada, ou em formação. Você pode ser zoóloga, ecóloga, botânica, e aí os morcegos vão estar no seu trabalho como seu modelo de estudo principal. Mas você deve ter uma área, né, um assunto. Então você acaba construindo a sua carreira com base mais naquele seu assunto. E tem pessoas que juntam muito o assunto ao táxon. Então, por exemplo, tem pessoas que constroem uma carreira como eu sou um zoólogo de morcegos. Eu sou uma ecóloga de morcegos. Também dá para fazer isso. Então, eu acho que possibilidades há muitas. E o bom da carreira acadêmica é que na academia é a gente que escolhe o que a gente vai trabalhar. Então, tudo depende de você trabalhar bem e você saber vender o seu peixe também, né? É muito bem pontuado pelo Marco. E outra coisa, Marcela, é algo bastante positivo, né, em relação a pesquisas com morcego, é que existem muitas perguntas a serem respondidas. Então, assim, tem muitos morcegos desconhecidos, cuja ecologia a gente podia saber muito mais. A gente tem tantas possibilidades para estudar com ecologia de morcegos, e não só com ecologia de morcegos. E sobre os caminhos, né, de carreira que o Marco mencionou, no meu caso, eu comecei estudando morcegos, né, sempre interessada na ecologia, mas muito interessada em morcegos, mas aí eu fui partindo para expandindo, né, o conhecimento em ecologia, e eu passei de ecologia de morcegos no nível individual
a ecologia de comunidades no meu mestrado, e aí depois no meu doutorado eu passei a estudar ecologia de doenças e epidemiologia. E hoje em dia, então, eu lido com uma ciência que, é claro, eu continuo estudando morcegos, mas é uma forma mais multidisciplinar do que nunca, e eu conto, claro, com um time de profissionais, colaboradores, que envolve virologistas, envolve veterinários, envolve sociólogos, envolve, inclusive, outros ecólogos e até estatísticos, para a gente conseguir resolver problemas complexos, né, e responder perguntas complexas que também envolvem morcegos. Então, existem diversas formas, e estudar morcegos, né, fazer pesquisa com morcegos na academia, é algo que você nunca vai se exaurir, porque sempre vai existir novas perguntas. Existem muitas possibilidades. Legal, isso aí. Podem tocar ficha. Com certeza. Marcos, se a Marcela escrever para você depois da live, você já sabe por quê. Não, beleza, pode escrever. E, por falar de carreira acadêmica, né? Pô, esse gancho da Marcela foi perfeito, assim. Você está na carreira acadêmica, está como pós-doc, né? Você pretende se estabelecer como uma cientista profissional. E você, desde a graduação, né, que nem você comentou, você sempre curtiu a divulgação científica. Você sentiu alguma dificuldade na carreira pelo tempo que você dedica à divulgação? Você já sentiu algum preconceito por parte dos colegas? Ou você sentiu que, por exemplo, um papo muito comum, assim, que muita gente ouve poxa, você está gastando todo esse tempo aí fazendo blog, fazendo site, fazendo feira de ciências em escola, você devia estar escrevendo paper, né? Tipo, você já sentiu algum tipo de preconceito nesse sentido? Excelente pergunta, Marco. Inclusive, eu também quero saber de você, mas vou responder aqui primeiro. Não é preconceito. Eu acho que as pessoas estão bastante abertas a entender que divulgação científica é importante agora, né? E elas até, muitas pessoas que não fazem divulgação científica, quando eu comento, né, ou menciono que eu faço, elas falam, nossa, eu queria fazer isso, eu queria dedicar tempo para fazer isso. Outras pessoas, e também não é incomum, elas, inclusive aqui na Nova Zelândia, alguns pesquisadores pós-doc aqui no meu laboratório, eu comento, né, sobre esse tempo que eu dedico com live, com blog, aí elas falam, I have no time for this shit, tipo, não tenho tempo para fazer isso, só que não de um jeito bom, porque a prioridade aqui na academia, e eu vejo isso muito claro, que se você é um pós-doc, ou se você é um doutorando, a sua prioridade máxima e praticamente única vai ser fazer sua pesquisa, né, e talvez, claro, publicar papers em revistas de alto impacto. Então, assim, não é um preconceito, mas é tipo assim, faz aí o que você faz, mas eu não vou fazer, sabe? Beleza, faz aí. Mas, assim, no Brasil, eu tô falando da minha experiência recente aqui na Nova Zelândia, tá? Mas em relação ao Brasil, as pessoas, o que eu via muito nos alunos, quando eu estava no doutorado, eu tinha muitos amigos do doutorado, do mestrado, que eles tinham uma sobrecarga tão grande de trabalho, do doutorado, do mestrado deles, que, tipo, não tinha tempo para comunicação científica, divulgação científica, eles estavam correndo atrás das teses deles, sabe? Então, eu acho que agora, né, e eu acho que o simpósio de comunicação científica no congresso do ano passado, né, da Sociedade Brasileira de Mastozologia e EBEC, ele estimulou, né, muitas pessoas a olhar com olhos muito, muito bons e positivos a fazer divulgação científica. E outros, né, cientistas de outras áreas pioneiros em comunicação científica, como a Science Sam, que acabaram ganhando grande projeção nas redes sociais, eles também estimularam essas pessoas que estão aí, né, essa juventude fazendo mestrado, doutorado, eu posso fazer meu mestrado, doutorado e também fazer divulgação científica, comunicação científica, porque eu gosto, porque eu quero, porque é legal, porque é muito necessário.
E eu gostaria também de saber de você, Marcos, você já sofreu algum preconceito? Como que os seus colegas aí, você que é mais sênior, né, como que as pessoas ao seu redor lidam ou respondem com a sua participação intensa em comunicação científica desde sempre? Né? Bom, então, realmente, isso aí me traz várias memórias. Como eu comentei com vocês, né, eu faço divulgação desde a graduação, há muito tempo mesmo. E eu vou dizer para vocês que durante a minha carreira toda eu sempre senti pressão contra. Tem muito a ver com o que você falou, Rê. É porque a carreira acadêmica ela é mega competitiva. Para você conseguir se estabelecer, você conseguir passar de fase, né? Pô, vou da graduação para o mestrado, mestrado para o doutorado, doutorado para o primeiro pós-doc para o segundo pós-doc para o terceiro pós-doc para o quarto pós-doc para o quinto pós-doc, e depois virar professora, pesquisadora e tudo. O que acontece, na verdade, é que para a gente ir passando de cada uma dessas fases, a competição é muito grande. Então, todo o tempo que você aloca, todo o tempo e energia e dinheiro que você aloca para uma coisa, você não está alocando para outra. Aí, como é que é essa história dos incentivos para divulgação e para outras coisas na carreira? No final das contas, quando a gente vai pedir uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado, uma bolsa de pós-doc, quando a gente vai prestar um concurso de professora, um concurso de pesquisadora, o que acontece? O que vai importar de tudo que você fez na carreira com o maior carinho, com o maior amor, é o que está naquela tabelinha de pontos lá do concurso, né? Do mestrado, de professora, do que for. E raramente a divulgação científica está ali. Eu diria que quase nunca ela está ali. Então, o que acontece? As pessoas vão falar o que falaram para você. Ó, você quer fazer divulgação? Você pode, beleza. Mas na hora que eu for te cobrar de produção, eu vou cobrar por artigo, né? É isso que rola na prática. Só que, gente, para não desanimar vocês, eu vou dizer que desde o ano passado para cá, no Brasil, eu percebi uma mudança nessa cultura. Eu estou começando a perceber os primeiros sinais de que, institucionalmente, em agências de fomento e também em concursos, as pessoas estão dando algum valor. Elas davam valor nenhum para a extensão, para a divulgação científica dentro da extensão, né? Porque a extensão é um mundo gigantesco em si mesmo. A divulgação é só um pedacinho da extensão. Não dava valor nenhum. Agora eu tenho começado a ver sinais de que isso vai ser valorizado, porque eu acho que a gente tem sofrido uma pressão negativa tão grande na academia e na ciência, né? Na verdade, o mundo está em guerra contra a ciência. A gente está vivendo uma fase de obscurantismo. É claramente obscurantismo. Então, o que acontece é que muitos cientistas que não estavam nem aí para a extensão e para a divulgação, eles começaram a perceber, gente, se a gente não conversar com a sociedade e não falar o que a gente faz, já era. A gente está ferrado mesmo. E eu vou ressaltar muito esse ponto de falar com a sociedade. Por quê? Porque, gente, se a gente parar para pensar, as universidades, os institutos de pesquisa, eles já prestam vários serviços para a sociedade. A quantidade de serviço que uma universidade presta para a sociedade é enorme. O mínimo do mínimo é formar os profissionais que fazem a sociedade funcionar, né? Pelo menos os de nível superior, porque os de nível técnico, os outros são formados por outras instituições, é claro. Mas os profissionais de nível superior, a gente forma. Isso, várias outras coisas. Hospitais universitários, atendimento jurídico, consultoria para secretarias de educação, um monte de coisa. O que falta, gente? Falta é a gente falar o que a gente faz. A gente não sabe fazer propaganda das coisas que a gente já faz. E eu acho que a divulgação científica entra muito aí. A gente fala, gente, tem um monte de serviço sendo prestado. Mas eu acabei fazendo uma digressão enorme. Isso é coisa de velho, né? Velho perde o fio da meada, né? Mas, voltando para a sua questão, Rê, questão dos incentivos. E volta para aquela pergunta da Marcela, que eu achei ótima também, da carreira. Poxa, eu estou imaginando as pessoas que estão em casa assistindo e falando, poxa, eu adoro divulgação, eu quero me comunicar com as pessoas, mas eu tenho medo disso atrapalhar a minha carreira. Ó, aí vem o plot twist. Aí que o enredo se adensa, pessoal. Presta atenção nisso. A carreira é competitiva? É competitiva pra caramba, assim, é muito, muito competitiva. Se você quiser se tornar uma cientista profissional, é muita competição. Mas a competição ela não é quadradinha num trilho. Às vezes, você cria um diferencial na sua carreira que vai fazer você ganhar uma competição quando você menos espera. Então, às vezes, você está botando menos tempo e menos energia em artigo para botar em extensão e divulgação, vai fazer você criar uma reputação na sua comunidade que vai ser uma reputação de uma pessoa com uma atuação mais diversa, com os horizontes mais amplos. E talvez isso faça você ganhar aquela bolsa de mestrado, aquela bolsa de doutorado, ou aquele cargo de pesquisadora que você tanto queria. Então,
o mundo, as coisas são mais complexas do que parecem, né? Então pode ser que fazendo divulgação, cada um de vocês aí que está assistindo a gente crie um diferencial que vão colocar vocês lá na frente na competição. Isso é possível também. Sim, eu acho que um grande motivador é a demanda, né? Por exemplo, por que você escreve as coisas no blog? Você escreve as coisas no blog porque você vai estar sendo útil para um monte de gente, um monte de alunos. E embora você não receba o apoio institucional, por exemplo, você parar de escrever no blog, ninguém vai te cobrar, quer dizer, seus leitores vão te cobrar, mas você tem a motivação principal de ajudar as pessoas. Existe uma demanda por informação, por boa informação, uma demanda por treinamento em comunicação científica, né? E uma demanda pela verdade, né? Que a gente está sempre buscando aí comunicar o que está acontecendo de verdade, né? E a nossa motivação é essa demanda. E dentro disso, Marco, eu queria tocar num ponto. Você comentou que o olhar, né, institucional tem mudado um pouco, né? Nessa sua trajetória. E você acha que como o apoio institucional ao pesquisador que quer fazer comunicação científica tem melhorado? Quais são, na prática, né, o que a gente está vendo que está mudando no apoio institucional ao pesquisador que quer fazer divulgação científica? Olha, como eu falei, está começando a mudar. Eu estou vendo mudanças pequenas, mas eu gosto de focar no positivo e não no negativo. E pensando no yin yang, eu quero ver a metade cheia do copo. E o que eu estou vendo, essa metade enchendo, é o seguinte. Por exemplo, em algumas agências de fomento, inclusive o CNPq, inclusive a FAPESP também, já está aparecendo, às vezes, em avaliações de projetos de pesquisa. Ó, não é projeto de extensão, projeto de pesquisa. Está aparecendo, às vezes, na assessoria, tanto a assessoria geral quanto a assessoria dos outros cientistas que te avaliaram diretamente, está aparecendo valorização da divulgação científica. Às vezes, em alguns projetos, tanto meus quanto de colegas também, a gente tem trocado figurinhas sobre isso, rola lá um comentário, e olha só, a atuação dessa professora em extensão é muito notável e deve ser valorizada também. Isso tem aparecido em progressão de carreira. Às vezes, quando a pessoa faz progressão horizontal, progressão vertical na carreira de professor universitário, tem aparecido também. E fora isso, tem surgido várias iniciativas de fomentar a divulgação. Por exemplo, o Instituto Serra-Pilheira, né, que tem linha de fomento para divulgação científica hoje em dia. O CNPq, a gente fala muito de bolsa de produtividade em pesquisa, mas o CNPq tem bolsa de produtividade em extensão também. E pouca gente sabe disso. Então, eu começo a ver mudanças institucionais e valorização, porque, gente, não adianta só a gente fazer a divulgação individualmente, como muitos de nós fazemos. A gente precisa que isso seja organizado institucionalmente, porque a instituição tem muito mais peso que o indivíduo. E, às vezes, um trabalho que o indivíduo começa, se a instituição não der apoio, quando aquela pessoa enjoa ou se aposenta, acaba aquele projeto de divulgação científica. Por isso que o projeto tem que pertencer à instituição. E aí você troca as pessoas que cuidam do projeto conforme as gerações vão mudando. Por isso precisa ser institucionalizado. Mas eu começo a ver uma mudança muito positiva nesse sentido. Eu tô otimista. É muito legal isso que você comentou, Marco, porque muitas dos canais que eu sigo, acabo seguindo no Instagram, Twitter, Facebook, de divulgação científica em relação a morcegos, eles começam com iniciativas individuais, né? Mas é importante a gente pensar nessa história do legado, né, do apoio institucional e também do que vai acontecer se um dia você não puder estar ali para participar. É importante ter um time, né? Eu acho que nesse assunto a gente pode até comentar sobre a história do exército de um homem só, né, Marco? E o que acontece? É muito louvável que as pessoas façam essas iniciativas individuais, como nós fazemos e como várias das pessoas que estão assistindo fazem também. Mas o ponto todo é esse, gente. A gente tem que pensar que quando a iniciativa é individual, se a pessoa não pode mais continuar, acaba a iniciativa. Às vezes a iniciativa é maravilhosa. Às vezes, sei lá, é um canal no YouTube com milhões de seguidores, por exemplo, alguma coisa do tipo. Mas se a instituição abraça a divulgação científica, aquilo se torna maior do que as pessoas que estão cuidando. E eu sou um cara que eu acredito muito em instituição. Eu acho que a gente não deve personalizar as coisas. A divulgação científica, ela não é sobre o nosso ego, gente. A gente não faz para a gente ficar famoso,
para a gente ter reconhecimento, apesar do reconhecimento ser importante na carreira, sim, mas a divulgação científica é sobre o assunto que a gente está focando. A gente quer divulgar o assunto, a gente quer espalhar a palavra quiróptera pelo mundo, né? Todo sábado de manhã na casa das pessoas. E isso a gente só consegue fazer no logo. Pode ser sábado à noite? Pode ser sábado à noite. noite. Como dizia uma amiga minha, são os embalonorídeos de sábado à noite, né? A Márcia Batista. Oi, Márcia Batista. Não sei se você está ouvindo a gente. Fica a dica para a gente mudar o horário da nossa live e o dia. Agora fazer ao sábado sempre para estar na casa das pessoas pontualmente lá. Ó, hoje é dia de falar de morcego. Aproveitando o gancho, gostaria de fazer uma pergunta aqui do Daniel, né, que ele tem uma página de divulgação também. E ele está perguntando como equilibrar o tempo para pesquisa e para comunicação científica. Socorro! E aí depois ele complementa, né, que ele geralmente tem um cronograma bem organizado, mas o problema são os imprevistos e o excesso de trabalho que surge, né? Muitas vezes a gente pensa que vai levar um tempo e acaba levando outro. E a ideia é não deixar que a qualidade da comunicação caia. Olha, eu vou comentar aqui, eu sei que o Daniel posta pra caramba, e ele se empenha bastante no tempo de elaboração, né, do conteúdo de divulgação científica dele. E antes de responder a pergunta sobre organização de tempo, né, de manejo de tempo, queria dar um salve para iniciativas muito importantes de divulgação científica de morcegos, que são, assim, canais incríveis que estão crescendo aí. E então, salve para o pessoal do projeto Morcegos na Praça, o Morcegando na Rede, Morcegos do Brasil, o Morcegando Cast, que é super legal, Morcegos do Maranhão, Morcegos de Minas Gerais, Morcegos do Pampa, e também um salve para Carol Blefari e para o Hernani Oliveira, que fazem bastante divulgação científica com morcegos aí no Instagram. E assim, Daniel, em relação ao manejo de tempo, tudo depende, eu acho que é bastante dinâmico. Você tem que se conhecer no processo, se o seu canal aí você está começando a aprender o quanto tempo você se dedica a isso e o quanto tempo você gostaria de se dedicar e o quanto tempo que um material merece para ser apresentável, também postável, né? Poxa, às vezes eu escrevo um post no blog, eu fico mais de 6 horas para escrever um post. E aí depois você tem que revisar o post, e aí depois você quer melhorar. Então você pode perder facilmente, eu posso perder facilmente 10 horas para escrever um post. Nossa, e é bastante, né? Pensa, é mais de um dia de trabalho inteiro. Então assim, você tem que saber o quanto que você precisa trabalhar para ter aquele engajamento que você quer, não deixar o seu canal morrer, mas ao mesmo tempo você tem que saber ao quanto anda a sua pesquisa, né? E isso é um desafio, porque depende muito da disciplina que você consegue manter e depende muito também do status do seu trabalho, né? Quando você tem que organizar aí campo, aí depois você tem que fazer análise, terminar, escrever, e ainda conciliar isso com divulgação científica. Eu não acho que tem uma receita única, mas eu acho que em relação a controlar o seu tempo de postagem, o próprio Instagram dá algumas ferramentas, né, que podem ser bastante úteis para você conseguir equilibrar essas coisas. Eu acho que o Marco tem bastante input nessa parte de como equilibrar o tempo nas nossas vidas. O que você pode falar, Marco? Vou dar essa dica antes de entrar na pergunta da Tamile, que eu achei sensacional a pergunta da Tamile aqui, mas por falar de organização do tempo, eu botei um link para vocês aí no live chat, que é sobre um texto que eu fiz a convite em outro blog, e é sobre organização do tempo. Então, resumidamente, gente, existem vários métodos, e eu recomendo assim muito fortemente que alguém que está na carreira acadêmica, está na pós-graduação, que aprenda pelo menos um desses métodos. Aprenda o método de gerenciar o seu tempo, porque isso vai tornar a sua vida muito melhor, tanto a vida pessoal quanto a profissional. E, Cíntia, você podia voltar àquela pergunta, por favor? A Tamiri, né, comentou com a gente, divulgação científica tem que ser vista como se fosse educação básica.
E aí a Regina comentou logo em seguida, né? Quanto mais houver divulgação científica, mais a população apoiará a ciência. E eu concordo plenamente com a Tamile e com a Regina. E, na verdade, uma chave que está aí no que a Tamile falou é essa questão da educação. Eu acho que a gente precisa não só de divulgação científica, mas a gente precisa de mais educação científica. A gente precisa melhorar o ensino de ciência nas escolas, porque aí isso vai melhorar tanto a compreensão das pessoas sobre morcegos, quanto a compreensão sobre vários outros temas. Eu acho que está faltando não só a gente passar o conteúdo de ciência nas escolas, mas principalmente ensinar para as crianças o que é ciência, como é que ela é feita, né? O que diferencia a ciência de outras formas de cultura humana. Então, eu acho muito legal aí vocês terem comentado sobre isso. E, Marco, a Ana Cristina também fez uma pergunta aqui. Qual um possível caminho das pedras para institucionalizar a divulgação científica? O que vocês acham? Pode começar, Rê, se quiser. Olha, Aninha, boa pergunta. Eu não acho que eu institucionalizei a minha divulgação científica. O que eu faço, normalmente eu termino os trabalhos, aí tem a publicação e a gente procura, né, um local para divulgar a nossa ciência. E em relação ao blog, ele não é institucionalizado, né, Marco? Então, assim, eu ainda não posso responder essa pergunta, porque eu estou trilhando esse caminho também, e eu estou muito no começo. Então, pensando aí, que já está um pouquinho mais aí na frente na carreira, né? Eu acho, Ana, que, falando isso, salve, Ana, tudo de bom aí contigo, beleza? Por falar aí, como é que institucionaliza a divulgação? Primeiro é importante a gente lembrar que lá na Constituição Federal consta que é papel das universidades promover de maneira indissociável pesquisa, ensino e extensão. E a divulgação é uma parte da extensão, né? Só que como é que é esse negócio? Todo mundo fala, tá na Constituição, tem que ter. E aí a chave é justamente institucionalizar, porque não dá para cada professor e professora da universidade fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a instituição precisa cuidar que essas três coisas aconteçam de forma boa. Como é que a gente pode institucionalizar? Conforme vocês forem subindo na carreira acadêmica, gente, conseguirem aí o primeiro emprego estável, depois vocês vão começar a fazer parte de conselho departamental, congregação de instituto, conselho universitário, comissão de graduação, comissão de pós-graduação. Conforme vocês começam a entrar na máquina burocrática da universidade de vocês, aí é o momento de vocês começarem a criar políticas de longo prazo que valorizem a divulgação científica. Então, eu diria que é isso. Enquanto vocês ainda estão na fase de procurar o lugar de vocês ao sol, né, de aprender a fazer ciência, depois conseguir um emprego mais estável aí também na ciência, vocês vão fazendo as atividades individuais de vocês e participando de algumas coletivas, né, institucionalizadas. Mas na hora que vocês subirem na carreira e vocês estiverem no poder, participando da máquina burocrática da universidade, aí dá para criar, gente. Eu já tive a oportunidade de criar algumas coisas nesse sentido e é muito gratificante. Então é isso. É na hora que vocês estiverem dentro da máquina. E eu acho que também, para a gente que está ainda fora da máquina, fica de olho nos editais, as chamadas para apoio à divulgação científica. E o negócio se você precisa, né, ter mais projeção, ou se você precisa de treinamento, correr atrás de financiamento para esse tipo de coisa, né? Porque isso vai ser bastante importante para a carreira toda, né? A gente precisa de apoio e financiamento, não só para pesquisa, mas para extensão também. Então, inclui a extensão ali nos budgets, digamos assim. Pessoal, eu tenho uma pergunta minha e depois eu vou fazer uma pergunta aqui da Marília, mas já na sequência, tá? Vou fazer as duas ao mesmo tempo. Então, a minha pergunta seria se vocês acham que seria um bom incentivo incentivar tanto alunos de mestrado quanto doutorado a produzirem algum material da sua tese ou da sua dissertação, já produzir um gráfico, um infográfico, qualquer coisa que seja, com uma linguagem mais acessível, e talvez até botar como um capítulo dentro da sua tese de dissertação, se vocês acham que seria também uma solução de começar a incluir isso, né, dentro desses documentos que vão ficar lá.
E vou seguir aqui fazendo uma pergunta da Marília. Oi, Marília, está sempre aí com a gente. Boa noite. A pandemia pirou bastante a imagem já negativa dos morcegos. Como explicar às pessoas as relações entre animais e doenças sem causar mais pânico e, ao mesmo tempo, sem omitir os fatos científicos? Eu acho que eu posso responder, vou começar respondendo a primeira pergunta. Então, eu acho que, em relação ao conteúdo, né, de divulgação científica incluído no desenvolver do seu mestrado, do seu doutorado, eu super apoio isso, eu fiz isso durante o meu doutorado. O Marco tem um post muito interessante no blog, no Sobrevivendo da Ciência, que ele dá uma alternativa às chatas introduções gerais das teses de mestrado e doutorado, que pode ser uma matéria de divulgação científica. E eu tenho um post no blog que ensina como fazer infográficos. Eu não sou a mestra dos infográficos, nada disso, mas durante o meu doutorado, né, na minha tese, eu fiz um infográfico para cada capítulo, resumindo ali o panorama geral. E isso foi muito legal, porque as pessoas, você não precisa ler minha tese, você pode ir lá no infográfico e ver o que eu fiz, e isso é um conteúdo, assim, didático, informativo e bastante interessante para se incluir, que pode ser usado também depois por jornalistas, para ajudar em matérias, né, de divulgação científica feitas profissionalmente por equipes de jornalistas. Então, eu apoio super que isso seja também incluído como um dos objetivos ali, né, dos produtos a serem desenvolvidos nos mestrados e doutorados. E, Marco, você quer comentar sobre essa primeira pergunta? Sim, eu concordo totalmente com o que a Rê falou, e eu acho que sim, gente. Inclusive, eu acho que a gente pode promover mais disciplinas de divulgação científica dentro dos PPGs, né? Dos programas de pós-graduação. Então, eu acho isso. A gente pode, nas teses, fazer infográficos, pode fazer introduções que viram matéria de divulgação científica. Outra coisa, gente, também que a gente pode ensinar os alunos a fazerem na pós, respondendo a pergunta da Cíntia, preparar notas à imprensa, press release. Por exemplo, você acabou de produzir um artigo que você vai mandar para uma revista, aliás, acabou de publicar um artigo, foi aceito na revista, já está em early view, ou alguma coisa do tipo. Você pode preparar uma nota à imprensa para convencer a assessoria de imprensa da sua universidade ou algum jornalista de fora da universidade que você conhece a produzir uma matéria, uma reportagem sobre aquele assunto. Então, eu acho que coisas como infográfico, artigo de divulgação, nota à imprensa, a gente pode ensinar dentro da pós. Dá para ensinar para os alunos isso. A segunda pergunta agora. Oi, Marília. Então, aqui, né, a gente está falando da imagem de vilões, né? Os morcegos têm essa imagem de vilões. Como explicar às pessoas as relações entre animais doentes sem causar mais pânico e sem omitir os fatos científicos? É desafiador, Marília, é desafiador, e eu acho que não existe uma resposta ou abordagem única, porque depende muito se a pessoa, né, que está te ouvindo ali, no caso, se você está falando com pessoas, indivíduos, você precisa calibrar ali o seu discurso, porque às vezes a pessoa não está com paciência para ouvir aquilo, né? Ou às vezes a pessoa realmente não, ela está assustada, ou a pessoa tem um parente ali que pegou Covid e ela está completamente avessa a qualquer tipo de informação, então tem que ter muita sensibilidade. Tem que ter muita sensibilidade e explicar, né, que, na verdade, os morcegos não são os vilões da pandemia. É muito importante, a gente sabe dos serviços ecossistêmicos que eles prestam. E aí eu acho que não é só falar de morcego, né? A gente começa a falar de biodiversidade, a gente começa a falar da importância da biodiversidade, a importância das florestas, a importância que as florestas têm quando elas não são florestas vazias. Então, eu acho que é expandir um pouco o leque, porque os morcegos, eles estão no pacote de biodiversidade e eles são super importantes para a gente garantir, né, o bom funcionamento dos nossos ecossistemas. E calibrar esse discurso pessoa a pessoa. E eu sei que agora, né, a comunicação direta entre as pessoas pode até estar bastante diferente, porque no Brasil as pessoas estão em casa,
Então, como você persuadir os seus parentes, até os seus parentes, seus amigos, que você não pode estar ali tendo uma conversa ali próxima com eles? Como fazer isso, que já é difícil no modo pessoal, mas na mídia virtual, né? Como você convence alguém que os morcegos não são vilões por WhatsApp? E aí a gente também tem que se utilizar dos vídeos que a gente tem, infográficos, para ser bastante visual e persuadir essas pessoas que os morcegos não são vilões. Eu concordo com a Rei, realmente é uma tarefa difícil, porque o problema é que a gente está vivendo hoje num mundo em que tudo está politizado e polarizado, né? Então, eu também diria, quando vocês tiverem que falar sobre morcegos com as pessoas, e sobre essa relação de Covid e tudo, tentem tomar muito cuidado para não envolver política no assunto, porque quando surge uma gota de política na conversa, você trava a comunicação com a pessoa hoje em dia. Então, não é fácil, não tem fórmula. Vocês veem até pessoas que são praticamente santas, que nem um Drauzio Varela está sendo atacado na internet, né? Pô, se o Drauzio Varela é queimado em praça pública, por que eu não vou ser enforcado, né? Nossa, sim, se tornou uma questão muito pessoal, né? As pessoas levaram para um lado muito que não se pode questionar, enfim, as pessoas já saem brigando e já não querem mais ouvir, perdem o interesse no mesmo momento, né? Não escutam mais nada que você fala. Então, isso é muito importante, essa dica do Marco. E, bom, a conversa tá maravilhosa, a gente tá. O pessoal tá interagindo, tá adorando, mas já vou convidar vocês para começar a darem mais, assim, a encerrar, né, a live. A gente está chegando no encaminhamento final, então, se vocês já puderem ir direcionando e deixar suas mensagens finais para o público, pode seguir. Eu só queria comentar um ponto que eu não comentei, e eu também queria saber do Marco, se existe algum tipo de divulgação científica ou comunicação científica que você gostaria de fazer e você ainda não fez. E aí eu vou comentar o que eu gostaria de fazer e eu ainda não fiz. Eu gostaria de ajudar a desenvolver mais material didático em relação a morcegos, e assim, unir isso com música, com material educativo mesmo. Eu acho que isso seria muito prazeroso de desenvolver, e eu ainda não fiz. Mas esse ano eu comecei a narrar fábulas científicas, e inclusive tem uma fábula científica sobre o Ectophylla alba, e está no YouTube, e eu vou disponibilizar os links, né, dessas fábulas científicas que eu fiz junto com o pessoal do Clube da Ciência, para vocês aí na descrição do vídeo do YouTube, né, Cíntia? A gente pode colocar depois, né? E, Marco, claro. O que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Olha, em termos assim de meios de divulgação científica, eu já experimentei de tudo um pouco, assim, desde, né, YouTube, que a gente está fazendo agora, até semana de ciências em escola e tudo. Eu diria assim que a minha vontade para o futuro próximo não é tanto experimentar um meio novo, mas eu quero voltar para aquele assunto da institucionalização. Eu quero, de alguma forma, agora que eu estou em meio de carreira e tudo, tentar trabalhar focado na institucionalização, criar projetos de divulgação científica ou colaborar com projetos que possam ser maiores do que as pessoas que estão cuidando deles, sabe? Coisas que durem mais tempo do que as pessoas, né? Acho que seria esse meu foco para o futuro próximo. Legal, gostei. Vou ficar institucionalização na mente. Assim, de encaminhamento final, eu gostaria de agradecer novamente o convite, Cíntia, Henrique, pessoal aí da SBEC, agradecer ao Marco, e assim, palavras finais, eu acho que é muito importante a gente saber que para a divulgação científica esse lance de não ter uma receita única, né, ou uma mídia única que vai funcionar para todo mundo, e persuadir as pessoas de que morcegos são mocinhos e não são vilões, é algo que é de indivíduo a indivíduo, então a gente tem que utilizar, né, diversas cartas aí para convencer as pessoas, e na verdade comunicar bem, um dia de cada vez, tudo é aprendizado, e a gente vai seguindo aí,
tentando, né, dar mais projeção à divulgação científicas em relação aos morcegos. Bom, como palavras finais, eu queria então agradecer muito a Cíntia e ao Henrique pelo convite. Gostei muito aqui de participar da live da SBEC com vocês. Pô, eu quero aproveitar também para mandar um beijo para a Regina e para o João, que estão assistindo a gente. Te amo, filho. E como palavras finais, eu diria o seguinte, gente, reforçando um ponto que a Renata falou, não existe um meio que é melhor do que todos os outros meios. Divulgação científica ainda é muito incipiente no Brasil e ela precisa aumentar em quantidade primeiro. Então, o que eu recomendo para todo mundo? Galera, não fiquem criticando quem faz um meio mais moderno ou menos moderno, mais antiquado ou mais ousado. Se alguém se propõe a fazer divulgação científica, se alguém dá a cara a tapa hoje em dia para sair na internet ou mesmo na imprensa tradicional para falar a palavra quiróptera ou para fazer divulgação sobre outros temas, incentive a pessoa, sabe? Se alguém está dando a cara a tapa hoje em dia, nesse mundo polarizado e com uma política tão virulenta como tem hoje em dia, se a pessoa dá a cara a tapa, incentive a pessoa. E outro ponto que eu quero reforçar também, gente, é o seguinte, que lembrem-se que quando vocês começam a aparecer na mídia ou mesmo nas redes sociais, vocês às vezes podem ganhar alguma notoriedade, como muitos youtubers e podcasters ganham. Se o projeto de vocês der tão certo a ponto de ficar muito famoso, com muitos ouvintes, muito público, lembre-se sempre, a divulgação científica não é sobre vocês, ela é sobre o assunto. Então nunca deixem o ego dominar. Tentem fazer canais, matérias, textos, histórias, músicas, o que vocês quiserem fazer, focados no assunto e não em vocês. Ótimo, excelente. Acho que os dois deixaram mensagens muito positivas, muito boas. Acho que o pessoal já está ainda mais inspirado agora em seguir esse ramo e batalhar com a gente, né, para fazer mais divulgação. E fico muito feliz, agradeço novamente vocês dois pelo tempo, né, a Renata lá da Nova Zelândia, conciliando os horários, o Marco também, cheio de aulas, um monte de coisa, mas sempre achando um tempinho para falar com a gente. Então, fico muito feliz mesmo com essa parceria. Gostaria de dizer para todo mundo entrar no site, entrar também no blog, Sobrevivendo na Ciência, ler os textos, o pessoal publica aí com frequência, tem lives lá também, então fiquem à vontade, vão lá conhecer, curtam. Como a Renata falou, né, curtir quem está, e o Marco também falou agora por último, curtir quem está começando, né, divulgar não custa nada, espalhar no direct ali, compartilhar, curtir, então acho que a gente está precisando disso nesse momento, se apoiar. E não esqueçam que tem uma sessão de divulgação na nossa conferência do Twitter, agora no fim do mês, os resumos até sexta-feira. Então, quero ver esse pessoal aí que está fazendo divulgação, mandando seus resumos, aparecendo por lá também. Fiquem convidados, não esqueçam dos prazos. E é isso, pessoal. Muito boa noite para todo mundo que esteve com a gente. Um grande abraço para o Henrique, que não pôde estar aqui, porque está com aulas e um calendário super lotado também. E Renata e Marco, fiquem à vontade para chamar a gente aí, fazer novas parcerias e aparecerem de novo por aqui para conversar mais. E obrigada, Cíntia. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Rê, também. Obrigado para todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite para todo mundo. Valeu. Um abraço. Então tá, até semana que vem, pessoal. Temos mais uma live dia 14, em comemoração ao Dia da Criança, com o Hernani Oliveira. Então não percam que vai ter mais lives por aí até o fim do mês. É isso, um beijão para todos, se cuidem. Tchau, tchau.